visita ao Rio Grande do Sul, José Serra promete metrô e nova ponte do Guaíba para Porto Alegre. Diz que governo do PT no estado não deve ser empecilho para seus projetos, caso seja eleito. Eu vou tratar todos os estados da mesma maneira, independentemente da filiação partidária do governador. Dilma Rousseff afirma que vai acatar exigências de evangélicos contra o aborto e o casamento gay. Vigilância Sanitária fecha asilo em Canoas e Justiça ameaça interditar o presídio Pilbuc da capital. Depois do feriadão, o trânsito no entorno do túnel em obras em Porto Alegre e ainda... Adilson e Fábio Rockenbach devem retornar à equipe no domingo. E Eda Crucio sinaliza pagamento de 300 milhões em precatórios até o fim do ano e reformula vencimentos e carga horária de funcionários públicos da área da saúde. 13 de outubro, o Ubra Notícias está começando. Boa noite. Um asilo foi interditado pela Vigilância Sanitária nesta tarde no bairro Matias Velho, em Canoas. A denúncia de maus tratos e o local seria impróprio para atender os idosos. O lar do idoso Santa Luzia existe há uma década. Moram ali 17 idosos, com idade média de 70 anos. O asilo era monitorado desde janeiro de 2009. De acordo com a Vigilância Sanitária, há 2 semanas houve apreensão de alimentos vencidos aqui. E o local foi notificado várias vezes, até que hoje foi fechado por definitivo. A Vigilância Sanitária informa que para funcionar, um estabelecimento dessa categoria tem que seguir algumas regras impostas por lei. Entre elas, o fornecimento de pelo menos 6 refeições ao dia. Aqui eram 3 refeições, o café da manhã, água misturado com aveia, o almoço, feijão, arroz e um tipo de carne, sempre o mesmo cardápio. Segundo informações, a nutricionista vinha uma vez ao mês só, entregava o cardápio. E às 5 da tarde, novamente, uma tigela com aveia e água. Os fiscais afirmam ainda que os idosos não tinham horário para lazer e sofriam maus tratos. Inclusive, um estaria com os pés amarrados. Além disso, conforme a denúncia, o local não era higienizado. A proprietária conversou com nossa equipe. Nos levou em todas as peças, nos quartos, na cozinha, na lavanderia. Segundo ela, as acusações são falsas, calúnias inventadas por uma antiga funcionária. É mentira. Tu pode perguntar toda a turma aí para te ver que não tinha nenhum idoso amarrado. Não tinha nenhum. Ele que pegou uma tira que estava junto com o idoso e disse que o idoso estava amarrado. Ele que inventou. Não estava amarrado. É mentira dele. Eu tenho prova. Eu estou desorientada. Eu não sei mesmo. Porque eu estou acostumado com meus velhinhos, sabe? Tomar chimarrão, conversar, rir, brincar. Brincar. A senhora vê que a senhora chora, eles choram. Eu não sei o que eu vou fazer, irmão. Sou tratada bem, mais bem que em casa. Agora os idosos estão sendo transferidos pelos seus familiares. Ela tem um período de 15 dias para que todos esses idosos já não estejam mais aqui. E a partir daí, caso estejam, vai incorrer em mais um crime. A Justiça decretou hoje a interdição do albergue Pilbuc em Porto Alegre. As más condições da casa prisional fizeram com que a Vara de Execuções Criminais acatasse o pedido do Ministério Público. A partir do dia 25 de novembro, nenhum preso vai entrar no albergue até que a situação seja resolvida. A Superintendência dos Serviços Penitenciários do Rio Grande do Sul disse já estar reformando os alojamentos para atender os requisitos para o funcionamento. Uma mulher de 55 anos está desaparecida há 22 horas no litoral norte. Ela afundou dentro de um carro no rio Mampituba, próximo a Torres. Maria de Lourdes Matos fazia a travessia do rio em uma balsa, junto com a neta de 3 anos e o genro, quando um dos cabos de segurança arrebentou e o carro começou a afundar. O pai da criança conseguiu salvar a filha, mas a mulher ficou presa no carro. Os bombeiros fazem buscas na região. Lideranças do MST realizaram um protesto hoje pela manhã em frente ao prédio do Ministério Público Estadual em Porto Alegre. Eles pedem a reabertura das escolas itinerantes.
A manifestação marcou o fim do 14º Encontro Estadual do Sem Terrinha. Cerca de 100 crianças de assentamentos ou acampamentos em São Gabriel, no interior do estado, estão sem aulas. E em vários assentamentos nossos, crianças caminham mais de hora de madrugada para pegar o ônibus e depois ficam mais de hora no transporte escolar. E isso não é qualidade da educação. O Ministério Público pediu o fim das escolas itinerantes, alegando que não havia controle dos dias letivos e do conteúdo das aulas. No fim da manhã, os manifestantes foram recebidos pela Promotoria da Infância e Juventude do Ministério Público. O MST propôs uma nova reunião com o Ministério Público e a equipe de transição do governo do estado, responsável pela Secretaria de Educação, mas ainda não há data definida. Encerrou nesta manhã a greve dos bancários da rede privada no estado. Em assembleia com o sindicato da categoria, os funcionários decidiram retomar as atividades. Hoje, as agências já funcionaram normalmente. Os representantes dos bancários da rede pública estão reunidos neste momento para avaliar se a paralisação será mantida. O candidato do PSDB à presidência, José Serra, esteve hoje no Rio Grande do Sul. Serra visitou a capital gaúcha e agora à noite passa por Pelotas e Rio Grande, no sul do estado. O candidato do PSDB desembarcou em Porto Alegre pouco antes das 14h. José Serra chegou ao Hotel Everest acompanhado da governadora Ieda Crucius do mesmo partido. O tucano se encontrou com lideranças de siglas aliadas como o PP, o PMDB, o PPS e o Democratas. A reunião serviu para definir ações do segundo turno específicas para o estado. José Serra disse que, apesar de a oposição ter vencido no estado, o Rio Grande do Sul não será esquecido pelo governo federal. Ele prometeu, inclusive, fazer obras como a segunda ponte do Guaíba e o metrô. Porto Alegre é uma cidade grande, é uma cidade poderosa, mas precisa de investimentos que só serão feitos com o apoio do governo federal. Eu vejo oposição como adversária, não como inimiga. Eu, sendo eleito presidente da República, eu vou tratar todos os estados da mesma maneira, independentemente da filiação partidária do governador. Depois de conversar com a imprensa, José Serra fez uma caminhada pela capital. Ele desceu as escadarias da Avenida Borges de Medeiros em direção à tradicional Rua dos Andradas. O candidato cumprimentou eleitores, tirou fotos e ainda parou em uma banca de frutas para saborear uma banana. Depois da caminhada em Porto Alegre, José Serra foi à zona sul do estado, realizar atos de campanha em Rio Grande e Pelotas. A candidata do PT à presidência da República, Dilma Rousseff, se reuniu hoje com 51 representantes dos segmentos evangélicos em Brasília. Os líderes pedem que Dilma apresente uma carta aberta à nação com compromissos contra temas tabus para os religiosos, como o aborto e o preconceito contra os gays, o que ela deve fazer no sábado. À tarde, a candidata viajou para o Piauí. Hoje, o governo do estado sinalizou que mais de 5.600 pessoas devem receber precatórios e requisições de pequeno valor, de até R$ 37.900 até o final do ano. Precatórios, neste caso, são dívidas incontestáveis a serem pagas pelo governo. E quase 4.000 servidores da Secretaria da Saúde também vão ser beneficiados com uma lei sancionada hoje pela governadora Ieda Crucius. Quem tem dedicação exclusiva vai trabalhar 40 horas por semana e ganhar salário dobrado. A tabela de vencimentos vai ser reformulada e haverá premiação por desempenho. A seguir, Porto Alegre quer propostas para a Orla do Guaíba. Ainda hoje, a volta da chuva ao Rio Grande do Sul. Amanhã é o último dia de inscrição para o concurso público da Prefeitura de São Leopoldo. São 257 vagas em várias funções, entre elas médicos e professores. As taxas variam de R$ 22 a R$ 70 e as provas serão realizadas no dia 14 de novembro.